Imagine que você está diante de um quebra-cabeça monumental, com milhares de peças. Cada peça, por si só, possui cores, formas e detalhes intrigantes. Contudo, apenas quando você começa a encaixá-las e a se afastar para observar o conjunto, a imagem completa se revela em toda a sua glória e significado. A visão panorâmica, na teologia sistemática, é exatamente isso. É a arte e a ciência de não se contentar apenas com as peças individuais, os versículos ou as histórias isoladas, mas de buscar compreender o quadro completo que Deus pintou ao longo dos séculos. É enxergar a Bíblia não como uma coleção de livros desconexos, mas como uma biblioteca divinamente orquestrada, com um enredo central que se desenrola de Gênesis a Apocalipse. A teologia sistemática, por sua natureza, busca organizar as verdades bíblicas de forma coerente e lógica. Ela pergunta: o que a Bíblia inteira diz sobre Deus, sobre a humanidade, sobre o pecado, a salvação e o futuro? Para responder a essas perguntas de maneira fiel, é impossível se limitar a um único texto. A visão panorâmica nos convida a uma jornada, a subir no ponto mais alto de uma montanha para observar toda a paisagem da revelação. De lá, vemos como os rios da promessa, que nascem no Antigo Testamento, correm e desaguam no oceano do cumprimento em Jesus Cristo. Sem essa visão ampla, corremos o risco de nos perder em vales estreitos de interpretação, sem nunca compreender o destino final da nossa caminhada de fé. Essa abordagem nos protege de uma compreensão fragmentada e, por vezes, distorcida da vontade de Deus. É como tentar entender uma grande sinfonia ouvindo apenas uma nota musical. A nota pode ser bonita, mas ela só ganha seu verdadeiro sentido e profundidade quando ouvida em harmonia com todas as outras. A visão panorâmica nos permite ouvir a melodia completa da redenção. Ela nos ajuda a ver que o Deus que abriu o Mar Vermelho para Israel é o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, demonstrando um plano consistente de amor e libertação que atravessa toda a história humana. Portanto, a visão panorâmica não é um luxo acadêmico, mas uma necessidade fundamental para uma fé robusta e bem fundamentada. Abraçar essa perspectiva é um convite à humildade e à paciência. Requer que deixemos de lado a pressa por respostas fáceis e nos dediquemos a explorar as conexões, os temas e os padrões que Deus teceu em sua palavra. É um processo contínuo de descoberta, onde cada livro lido, cada capítulo estudado, adiciona mais uma peça ao grande mosaico da verdade divina. Ao adotarmos essa visão, passamos de meros leitores de textos para participantes de uma grande história, a história da interação de Deus com a humanidade, cujo clímax e centro é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira aventura da teologia: ver o todo para compreender melhor cada uma das partes. À primeira vista, a Bíblia pode parecer uma coleção de documentos bastante heterogênea. Temos leis, poesias, profecias, cartas pessoais, narrativas históricas e literatura apocalíptica. Seus textos foram escritos ao longo de aproximadamente 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes, em 3 continentes e em 3 idiomas distintos. Esses autores eram reis, pescadores, profetas, médicos, pastores e eruditos. Como é possível que uma obra com tamanha diversidade de estilos, contextos e autores possa apresentar uma mensagem unificada? A resposta não está na genialidade humana, mas na inspiração divina. A unidade da Bíblia é um dos maiores milagres literários e espirituais da história, um testemunho de que há um único autor por trás de todos os escritores humanos. Pense na construção de uma grande catedral, que levou séculos para ser concluída. Diversos arquitetos, artesãos e construtores trabalharam nela ao longo de gerações. Cada um contribuiu com sua habilidade e estilo, mas todos seguiram um plano mestre original. A Bíblia é como essa catedral. Moisés lançou os alicerces com a lei. Davi adornou suas paredes com os salmos,
Isaías profetizou sobre sua glória futura e os apóstolos, como Paulo e João, completaram a obra, revelando como Cristo é a pedra angular que sustenta toda a estrutura. Embora as ferramentas e as técnicas tenham variado, o projeto arquitetônico divino permaneceu o mesmo: revelar o plano redentor de Deus para a humanidade. Essa unidade não apaga a individualidade de cada autor. Pelo contrário, Deus usou a personalidade, o vocabulário e as experiências de cada um para comunicar sua verdade. A paixão de Paulo, a ternura de João, a sabedoria de Salomão e a retidão de Moisés são veículos através dos quais a mensagem divina nos alcança de forma rica e multifacetada. A diversidade humana não compete com a unidade divina. Ela a serve. É essa sinfonia de vozes, cada uma com seu timbre único, que se harmoniza para cantar a mesma canção da graça, da justiça e do amor de Deus, culminando na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, quando lemos a Bíblia com uma visão panorâmica, começamos a perceber os fios de ouro que conectam todos os seus livros. Vemos como a promessa feita a Abraão em Gênesis encontra seu cumprimento em Gálatas. Entendemos como os sacrifícios descritos em Levítico apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo em Hebreus. Percebemos que o rei ideal sonhado nos Salmos se encarna no Rei dos Reis apresentado nos Evangelhos. A Bíblia é de fato uma única história. A história de um Deus fiel que busca incansavelmente restaurar seu relacionamento com a humanidade. E essa unidade é a prova de sua origem sobrenatural. Para compreendermos a magnífica unidade das Escrituras, podemos nos apoiar em 3 pilares fundamentais que sustentam toda a sua estrutura. O primeiro e mais importante pilar é sua autoridade única. Embora tenhamos dezenas de escritores humanos, a teologia cristã afirma que há um único autor divino, o Espírito Santo. O apóstolo Pedro nos diz claramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa inspiração divina garante que, apesar das diferentes épocas e culturas, a mensagem central permaneça coesa, consistente e infalível, refletindo a mente de um único Deus. O segundo pilar é o seu tema central inconfundível, Jesus Cristo. Ele não é apenas um personagem do Novo Testamento, ele é o protagonista de toda a narrativa bíblica. O próprio Jesus afirmou isso aos discípulos no caminho de Emaús, quando, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Do Gênesis, onde ele é a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, ao Apocalipse, onde ele é o cordeiro no trono, toda a Bíblia aponta para ele. O Antigo Testamento prepara o caminho para sua vinda, os Evangelhos registram sua vida e obra, e as epístolas explicam as implicações de sua morte e ressurreição. Ele é a chave que abre o significado de cada livro. O terceiro pilar é a interconexão intrínseca dos textos. Nenhum livro da Bíblia existe em um vácuo. Eles estão em constante diálogo uns com os outros, formando uma complexa e bela teia de referências, alusões e cumprimentos. O Novo Testamento cita ou alude ao Antigo Testamento centenas de vezes, demonstrando que os apóstolos viam as Escrituras hebraicas como o fundamento indispensável para compreender a nova aliança. Por exemplo, para entender o livro de Hebreus, é essencial conhecer o sistema sacrificial de Levítico. Para compreender o Sermão da Montanha, é preciso conhecer a lei de Moisés. Essa intertextualidade revela um desígnio inteligente, onde textos mais antigos lançam luz sobre os mais novos, e os mais novos revelam o significado pleno dos mais antigos. Esses 3 pilares, autoridade divina, centralidade de Cristo e interconexão dos textos, trabalham juntos para formar a base sólida da nossa fé. Eles nos asseguram que não estamos lidando com mitos ou lendas contraditórias.
mas com uma revelação progressiva e unificada do Deus verdadeiro. Ao construir nossa teologia sobre esses fundamentos, estamos protegidos contra as areias movediças de interpretações subjetivas e modismos teológicos. Estamos, em vez disso, firmemente ancorados na rocha da Palavra de Deus, que permanece para sempre. A unidade da Bíblia não é uma coincidência, é um projeto divino. Um dos aspectos mais fascinantes de uma leitura panorâmica da Bíblia é observar como certos temas teológicos são introduzidos de forma embrionária e, gradualmente, se desenvolvem e amadurecem ao longo da narrativa. Deus não revelou todo o seu plano de uma só vez. Ele o fez progressivamente, de maneira pedagógica, como um bom professor que adapta a lição à capacidade de seus alunos. Este conceito, conhecido como revelação progressiva, nos ajuda a entender por que certas práticas ou entendimentos do Antigo Testamento são aprofundados ou transformados no Novo Testamento, sem que isso signifique uma contradição. Significa, sim, um desdobramento, um amadurecimento da compreensão. Um exemplo claro disso é o conceito do Messias. No início do Antigo Testamento, a promessa é vaga, uma semente da mulher, um descendente de Abraão que abençoaria todas as nações. Com o tempo, a revelação se torna mais específica. Ele seria da tribo de Judá, um profeta como Moisés, um rei do trono de Davi. Os Salmos o descrevem como um rei divino e sacerdote. Isaías o pinta como o servo sofredor, que levaria sobre si as nossas transgressões. Cada profeta adiciona um novo detalhe ao retrato. Ao chegar aos evangelhos, vemos Jesus cumprindo todas essas facetas, de uma forma que ninguém esperava. Ele é o rei, mas seu reino não é deste mundo. Ele é o servo, mas também é o Senhor. Outro tema que amadurece é a justiça de Deus. No Antigo Testamento, a justiça está frequentemente associada ao cumprimento da lei mosaica e a um sistema de retribuição. Obediência traz bênção, desobediência traz maldição. Era uma justiça externa, baseada em obras e rituais que apontavam para uma realidade maior. No entanto, com a vinda de Cristo, o apóstolo Paulo revela uma dimensão mais profunda, a justiça que vem pela fé. Não é mais uma justiça que nós alcançamos por nossos esforços, mas uma justiça que recebemos como um dom gratuito, pela graça, mediante a fé em Jesus. A lei não foi abolida, mas cumprida em Cristo, e o foco se move do comportamento externo para a transformação interna do coração. Essa progressão não invalida o Antigo Testamento. Pelo contrário, mostra sua importância fundamental como alicerce. Sem a lei e os profetas, não teríamos o contexto para entender a graça e a verdade que vieram por meio de Jesus Cristo. Sem o sistema sacrificial de Levítico, a declaração de João Batista, "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo", perderia sua força e seu significado. A visão panorâmica nos permite apreciar essa bela jornada da revelação, desde a sombra e a promessa até a luz e o cumprimento. Ela nos ensina a ler cada parte da Bíblia em seu devido lugar na linha do tempo da redenção, celebrando a sabedoria de Deus em nos guiar passo a passo até a plena revelação de si mesmo em seu Filho. Um dos erros mais comuns e perigosos na interpretação bíblica é a prática de construir doutrinas ou justificar comportamentos com base em um versículo isolado. Isso acontece quando um texto é arrancado de seu contexto imediato, o capítulo e o livro em que se encontra, e também de seu contexto mais amplo, que é toda a narrativa bíblica. Essa abordagem, conhecida como prova textual, transforma a Bíblia em uma coleção de frases de efeito ou mandamentos desconexos, que podem ser manipulados para apoiar praticamente qualquer ideia. É como pegar uma única peça de um quebra-cabeça e insistir que ela representa a imagem inteira. O resultado é quase sempre uma distorção da verdade. Jesus mesmo confrontou essa prática quando foi tentado por Satanás no deserto. O diabo, astutamente,
citou um versículo do Salmo 91. Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem, para que não tropeces em alguma pedra. Mateus 4:6. A citação era precisa, mas seu uso era malicioso e fora de contexto. Satanás o usou para tentar Jesus atestar a Deus de forma presunçosa. A resposta de Jesus foi magistral. Ele não negou o texto, mas o equilibrou com outro, declarando: também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Mateus 4:7. Jesus demonstrou a importância de interpretar a Escritura com a Escritura, usando a visão panorâmica para corrigir uma aplicação distorcida. As consequências de se construir sobre versículos isolados podem ser devastadoras, tanto para a fé individual quanto para a igreja. Doutrinas inteiras, por vezes heréticas, surgiram dessa prática. Por exemplo, alguém poderia pegar a frase de Paulo, tudo me é lícito, 1 Coríntios 6:12, para justificar um estilo de vida libertino, ignorando completamente o restante do versículo. Mas nem tudo me convém, e todo o contexto da carta, que adverte contra a imoralidade. Da mesma forma, o versículo não julgueis, para que não sejais julgados, Mateus 7:1, é frequentemente usado para silenciar qualquer tipo de discernimento ou correção, ignorando os muitos outros textos que nos chamam a julgar retamente e a zelar pela sã doutrina na comunidade. Portanto, a disciplina de sempre perguntar qual é o contexto é essencial para um estudo bíblico saudável. Devemos considerar o contexto histórico, cultural, literário e, acima de tudo, o teológico. Quem escreveu? Para quem? Por quê? O que este texto significava para seus primeiros leitores? E como ele se encaixa na grande história da redenção que culmina em Cristo? Ao fazer essas perguntas, passamos de uma abordagem superficial e perigosa para uma interpretação profunda e segura. A visão panorâmica nos ensina a edificar nossa casa sobre a rocha sólida da Palavra de Deus em sua totalidade, e não sobre a areia movediça de um texto isolado. A história da Igreja está repleta de exemplos de heresias e divisões que surgiram de uma leitura fragmentada das Escrituras. Desde os primeiros séculos, grupos surgiram enfatizando uma verdade bíblica em detrimento de outras, criando um desequilíbrio que distorcia o Evangelho. A visão panorâmica funciona como um poderoso escudo protetor contra esses erros. Ela nos força a confrontar o conselho todo de Deus, garantindo que nossa teologia seja equilibrada e fiel. Quando uma nova ideia surge, o cristão maduro a avalia não contra versículos favoritos, mas contra toda a revelação bíblica. Um exemplo é a heresia do marcionismo, no século II. Marcião não conseguia conciliar o Deus de amor com o Deus irado do Antigo Testamento. Sua solução foi drástica. Rejeitou todo o Antigo Testamento e grande parte do Novo. Ele criou um cânon truncado. Uma visão panorâmica teria mostrado que o mesmo Deus que julgou com o dilúvio fez aliança de graça com Noé. O Deus que deu a lei é o mesmo que enviou seu Filho. A graça e justiça estão entrelaçadas de Gênesis a Apocalipse. Outro exemplo é a prevenção de extremos como legalismo e libertinagem. O legalista foca nos mandamentos, transformando a fé em performance humana, mas ignora o ensino sobre graça e liberdade. O libertino foca apenas na graça, justificando uma vida de pecado. Ignora as exortações à santidade. A visão panorâmica mantém tensão saudável, mostrando salvação pela graça para boas obras. A leitura panorâmica age como sistema imunológico teológico. Identifica o vírus da meia-verdade e neutraliza com verdade completa. A Bíblia é sua própria intérprete. Ao invés de sermos levados por ventos de doutrina, nos tornamos cristãos com raízes profundas. Esse escudo nos mantém submissos à totalidade da revelação de Deus. Adotar uma leitura panorâmica das Escrituras não é apenas um exercício intelectual. É uma prática espiritual que produz frutos abundantes na vida do crente. A primeira grande vantagem
é o fortalecimento da fé. Quando vemos a incrível consistência da Bíblia, as centenas de profecias cumpridas ao longo de séculos e a harmonia de sua mensagem apesar da diversidade de autores, nossa confiança na origem divina da Palavra de Deus é profundamente solidificada. A fé deixa de ser um salto cego no escuro e se torna um passo confiante sobre um terreno sólido, cuja arquitetura foi planejada pelo próprio Deus. Essa confiança nos sustenta em tempos de dúvida e nos dá uma certeza que resiste às críticas e aos ceticismos do mundo. A segunda vantagem é a clareza para a doutrina. A teologia sistemática se beneficia imensamente da visão panorâmica, pois permite a construção de um sistema de crenças coerente e robusto. Ao invés de ter ideias contraditórias sobre Deus, salvação ou o fim dos tempos, baseadas em textos conflitantes, aprendemos a harmonizá-los dentro do grande plano redentor. Isso nos ajuda a formular uma confissão de fé que é bíblica em sua totalidade, não apenas em partes. Por exemplo, uma visão panorâmica sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana nos impede de cair nos extremos do fatalismo ou do humanismo, mantendo o equilíbrio bíblico que afirma ambas as verdades em misteriosa harmonia. A terceira e talvez mais importante vantagem é a transformação da vida cristã. Uma compreensão global da Bíblia molda nosso caráter e nossas ações. Ao vermos o fio condutor do amor redentor de Deus por toda a história, somos movidos a amar mais a Deus e ao próximo. Ao entendermos a gravidade do pecado desde Gênesis até as advertências do Novo Testamento, somos levados a buscar a santidade com mais seriedade. Ao contemplarmos a esperança do reino de Deus, que permeia as Escrituras desde as promessas aos patriarcas até a Nova Jerusalém, somos encorajados a viver com um propósito eterno, menos apegados às coisas passageiras deste mundo. Finalmente, a visão panorâmica cultiva a humildade. Quanto mais entendemos a vastidão e a profundidade da revelação de Deus, mais percebemos o quão pouco sabemos. Isso nos livra da arrogância de pensar que dominamos a palavra de Deus e nos coloca em uma postura de aprendizes contínuos, sempre maravilhados com as novas conexões e belezas que descobrimos. Em resumo, a leitura panorâmica não nos dá apenas mais informação. Ela nos conduz a uma maior adoração, a uma doutrina mais sã, a uma vida mais santa e a uma fé mais resiliente. É um caminho para conhecer não apenas sobre Deus, mas para conhecer a Deus de forma mais íntima e completa. O caminho para a maturidade cristã é uma jornada que nos leva de uma compreensão superficial da Bíblia para uma apreciação profunda de seu espírito e propósito. O apóstolo Paulo fala de cristãos que são como crianças em Cristo, que se alimentam de leite e não de alimento sólido. O leite pode ser comparado a uma compreensão fragmentada, baseada em histórias e versículos isolados. É essencial no início, mas não pode sustentar um crescimento robusto. O alimento sólido é a compreensão global da revelação bíblica, a capacidade de digerir as doutrinas mais profundas e de ver como todas as partes da Escritura se conectam no grande plano de Deus. A maturidade, portanto, está diretamente ligada à nossa capacidade de adotar uma visão panorâmica. Um cristão imaturo tende a ver a Bíblia como um livro de regras a serem seguidas ou promessas a serem reivindicadas para benefício próprio. Ele pode se aproximar da palavra com a pergunta: o que eu ganho com isso? O cristão maduro, moldado pela visão panorâmica, aprende a fazer uma pergunta diferente: o que isso revela sobre quem Deus é e qual é o seu propósito para o mundo? Essa mudança de perspectiva move o foco de nós mesmos para Deus. A Bíblia deixa de ser um manual de autoajuda e se torna a grande narrativa da glória de Deus, na qual somos convidados a participar. Essa é a transição da letra, que pode levar ao legalismo ou ao uso egoísta, para o Espírito, que revela o coração de amor e redenção de Deus. Essa maturidade nos capacita a lidar com as passagens difíceis da Bíblia com sabedoria e fé.
textos que descrevem a violência no Antigo Testamento, as leis que parecem estranhas ou as aparentes contradições podem abalar a fé de quem tem uma visão fragmentada. No entanto, o crente maduro, com sua compreensão panorâmica, consegue situar essas passagens em seu contexto histórico e teológico. Ele entende que a revelação é progressiva e que Deus estava trabalhando com um povo específico em um tempo específico, sempre apontando para a solução final e perfeita em Cristo. A maturidade não significa ter todas as respostas, mas ter a confiança de que as respostas existem dentro do quadro coerente da revelação de Deus. Em última análise, a maturidade cristã se manifesta em sabedoria, discernimento e amor. O conhecimento global da Bíblia nos impede de sermos dogmáticos sobre questões secundárias e nos ajuda a focar no que é central, o amor a Deus e ao próximo. Aprendemos a aplicar os princípios bíblicos a situações novas e complexas, não apenas citando regras, mas agindo com o coração e a mente de Cristo. A jornada da imaturidade para a maturidade é a jornada de ver cada vez mais a Bíblia não como um quebra-cabeça de peças soltas, mas como um belo retrato de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se a Bíblia é uma vasta e complexa paisagem, Jesus Cristo é o sol que a ilumina, revelando suas cores, formas e profundidade. Qualquer tentativa de compreender as Escrituras sem colocá-lo no centro absoluto resultará em uma visão escura e distorcida. Ele é a chave hermenêutica, a lente através da qual todo o texto, do Antigo ao Novo Testamento, adquire seu verdadeiro significado. Como o próprio Cristo ensinou, as Escrituras testificam de mim. Portanto, a visão panorâmica mais precisa e fiel não é apenas sobre conectar temas e livros, mas sobre ver como todos os temas e livros apontam, culminam e encontram seu cumprimento nele. O Antigo Testamento, com sua visão panorâmica centrada em Cristo, deixa de ser apenas uma coleção de histórias sobre Israel e se torna um grande prólogo para a sua chegada. A criação em Gênesis estabelece o cenário para a nova criação que ele inaugura. O pecado de Adão prepara o palco para o segundo Adão, cuja obediência traz vida. O êxodo do Egito é uma prefiguração do êxodo maior que ele realiza, libertando-nos da escravidão do pecado. O sistema sacrificial aponta para o seu sacrifício único e perfeito. O templo é uma sombra da sua presença entre nós. O reinado de Davi é uma promessa do seu reino eterno. Ler o Antigo Testamento sem Cristo é como ler o primeiro ato de uma peça, sem saber quem é o herói. No Novo Testamento, essa centralidade se torna explícita. Os evangelhos são o epicentro da história bíblica, registrando sua vida, morte e ressurreição. O livro de Atos narra como o evangelho sobre ele se espalhou pelo mundo. As epístolas, escritas por Paulo, Pedro, João e outros, não são tratados de teologia abstrata. São explanações apaixonadas sobre quem é Jesus e o que significa viver em união com ele. Elas desdobram as implicações de sua obra para a doutrina, a ética e a esperança da Igreja. Até mesmo o Apocalipse, com suas imagens complexas, tem um tema central claro: a vitória final do Cordeiro que foi morto e que agora reina para sempre. Portanto, a tarefa final da leitura panorâmica é traçar a história do reino através de toda a Bíblia, vendo como ela se desenrola em fases: a criação do reino, a queda, a promessa do reino, a vinda do rei, a proclamação do reino e a consumação do reino. Temas como a aliança, a graça, o juízo e a esperança são os fios que tecem essa grande narrativa, e todos eles convergem para a cruz e a ressurreição. Quando lemos cada passagem com a pergunta: como isso aponta para Jesus ou se relaciona com sua obra? A Bíblia se abre de uma maneira nova e transformadora. Ele não é apenas um tema entre outros. Ele é o tema. Ele é a palavra que se fez carne, o centro e a circunferência de toda a revelação divina.